Meus irmãos, que privilégio mesmo poder cultuar o Senhor vivemente. E este é o momento do culto que, como nosso querido irmão disse, momento em que nós iremos ouvir mais diretamente o Senhor Deus falar aos nossos corações através da pregação da palavra dele. Nossa missão nessa noite, mais uma vez, é expor as Escrituras. Eu convido a igreja, mesmo assentada, a abrir no texto que está para ser exposto. Hebreus capítulo 9, versículos de 1 a 11. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um aqui neste local, meus irmãos. Alegria de rever os irmãos depois de uma semana. Alguns nós tivemos a alegria de vê-los pela manhã na escola dominical, mas agora aqui juntos, fechando o dia, por assim dizer, no início da semana, louvando a Deus de todo o coração, contando com a simpatia do povo. Que alegria! Carta aos Hebreus, capítulo 9. Meus irmãos, nós temos ciência de que as mensagens pregadas aqui domingo após domingo, especialmente na carta aos Hebreus, não é uma mensagem fácil de se pregar e nem uma mensagem fácil de se ouvir. Você tem que dispensar uma atenção tal para não perder o foco, ou como se diz aí, o fio da meada, porque são palavras mesmo difíceis de explicar. Mas, meus irmãos, eu estou fiado aqui naquele que inspirou o autor a escrever, o Espírito Santo. O mesmo que inspirou o autor é o mesmo que está aqui nessa noite para falar aos nossos corações. Então é meu dever analisar o texto, estudar o texto, tirar já algumas lições do texto para juntos aqui, na hora da pregação, sermos edificados juntos. Mas eu sei que todo esse esforço, sem a ação do Espírito Santo, de nada vale. Então, nosso querido irmão orou exatamente desta maneira, que os nossos corações sejam achados como terra boa, para que a semente que será lançada agora brote, cresça e possa dar frutos para a glória do nosso Deus. Então, acompanhe a leitura do texto e após a leitura você mantenha a sua Bíblia aberta ou ligada, porque nós iremos explicar o texto, ou pelo menos iremos tentar explicar o texto. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o lugar santo, ou santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, bordão de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória que, com a sua sombra, cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne,
baseadas somente em comidas e bebidas, e diversas ablações impostas até o tempo oportuno de reforma, ou numa outra tradução, de reconstituição. Meus irmãos, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na presença do Senhor, rocha não só minha, mas nossa, e redentor nosso. Eu sei que depois de lido este texto, você pode estar perguntando: pastor, que texto? O que é que vai sair desse texto? Porque às vezes só numa leitura, se a gente não prestar atenção, se o pregador não ler o texto 2, 3, 5 vezes, ele faz uma leitura toda atrapalhada, e aí você perde o gosto de ouvir a mensagem. Eu não sei quantos de vocês aqui que ouviram a leitura deu para caminhar um pouquinho do que é que o autor quer dizer. Meus irmãos, a carta aos Hebreus foi escrita para um povo que conhecia demais o sistema do Antigo Testamento, todos esses rituais que aqui está sendo exposto. Semana passada, quando nós concluímos o capítulo 8, nós falamos sobre a mudança da antiga aliança, que não tinha o seu efeito, para a nova aliança, na pessoa bendita do Senhor Jesus. E hoje, meus irmãos, iremos ver com mais clareza, ou mais uma vez, a excelência da pessoa bendita do Senhor Jesus, apresentada aqui no texto. O nosso autor, como eu disse, já explicou especificamente como a nova aliança trouxe consigo um foco superior de adoração, de um sacrifício, por causa daquilo que o nosso Salvador realizou na cruz do Calvário. E agora, eu preciso que você preste atenção, porque o nosso autor irá falar sobre o tabernáculo terreno. Para nós que somos brasileiros, gentios, distante desta cultura judaica e distante das práticas do Antigo Testamento, se você não for um estudante do Antigo Testamento, a gente fica sem entender o que é que o autor está dizendo aqui. Mas um judeu que pegou esta palavra, ele está familiarizado com isso. Não existia mais os tabernáculos, porque o templo foi construído. O templo ainda não tinha sido destruído. Eu quero crer quando o autor escreveu esta carta, o segundo templo lá em Jerusalém. Então, os irmãos judeus convertidos ao cristianismo, a quem esta carta é endereçada, estavam familiarizados com a linguagem. Para nós que fica um pouco difícil. Por isso a necessidade de você prestar atenção. Por isso a necessidade do pregador se esforçar em explicar um texto tão difícil, tão difícil. Então o que o autor vai nos informar aqui, meus irmãos, é sobre esse tabernáculo terrestre que foi estabelecido para aquele povo lá no passado. Vai falar dos seus utensílios e do serviço que ali era prestado. Meus irmãos, o santuário na antiga ou da antiga aliança era um santuário sim inferior, porque era um santuário terreno, desta criação, feito com produtos perecíveis, ainda que a mando do próprio Deus. Então nós vamos tentar ver no texto aqui, e eu quero que você cative a sua mente para o texto, para você pelo menos entender o enredo aqui. Então olha aí para a sua Bíblia, o versículo de número 1, que nós já fizemos aqui a leitura dele. O texto diz assim: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Você sabe que ele acabou de dizer para nós que havia uma antiga aliança e que nessa antiga aliança tinha os seus rituais, mas todos os rituais da antiga aliança não tinham o efeito necessário para trazer perdão de pecado total para o povo. Por isso a necessidade de uma nova aliança. Encerramos a mensagem semana passada. E agora ele começa a dizer: ora, a primeira aliança, ou aliança antiga, ela tinha sim os seus preceitos de serviços sagrados, porque havia
pessoas que realizavam esse serviço, especialmente os da tribo de Levi, exclusivamente eles. Mas isso era feito num santuário terrestre, e o judeu aqui sabe disso. Meus irmãos, o que temos aqui é uma comparação do nosso autor entre os sacrifícios do Antigo Testamento e agora com o sacrifício de Cristo. Ele quer mostrar para os irmãos o que foi aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus, aquele desespero total dos apóstolos, aquele sofrimento quanto mais, aquele grito do Senhor Jesus na cruz, dizendo que estava sendo abandonado. O que foi tudo aquilo ali, meus irmãos? O tabernáculo tinha 3 partes distintas. Quem gosta de estudar o Antigo Testamento, a primeira parte era o pátio exterior. O tabernáculo era cercado, não era quadrado, era retângulo aproximadamente, e havia o pátio, e nesse pátio havia alguma coisa. Essa era a primeira parte. Depois se entrava, levantava a cortina e entrava no lugar chamado, no lugar santo, mais interior deste tabernáculo, lugar santo. Mas tinha um outro lugar que, além desse véu, quando se entrava no tabernáculo, no lugar santo, havia um outro véu, bem mais específico, que além desse véu, o local era chamado Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar. E tudo isso, meus irmãos, foi o próprio Deus que quis. Quando você lê o Antigo Testamento, o Êxodo, a partir do capítulo 25, você vai ver isso com muita clareza. O próprio Senhor Deus chamou Moisés e disse para Moisés como deveria ser. Foi Deus que quis fazer dessa maneira. Os materiais, os tecidos, as cores, tudo, meus irmãos. O nosso autor aqui da carta aos Hebreus só vai mencionar 2 partes. Eu tentei pesquisar por que o autor não quis entrar num pormenor. Aliás, ele mesmo diz aqui, nesse assunto eu não vou entrar em detalhes com vocês, porque é muita coisa detalhada. Aliás, meu irmão Tiago, não sei se você dá conta, tem uma imagem que eu queria trazer, que eu pedi o irmão para... Depois, se vocês quiserem ver com mais detalhes, é só acessar aí na internet, você consegue fazer como que era o tabernáculo, a exigência de Deus. Era detalhes demais, meus irmãos. Acho que está mais ou menos para vocês verem ali, o tabernáculo e o sumo sacerdote, mais ou menos aquilo lá que eu te falei, retângulo, mas do lado de fora tinha um cercado. E volta só um pouquinho, Tiago, por gentileza. Então você vê aqui, está pequenininho, dá para ver, só para mostrar para vocês, cada detalhe nesse tabernáculo, a exigência do Senhor Deus, é muito detalhe. Se o autor aos Hebreus se propusesse em dar detalhes, esta carta ficaria muito extensiva, e no final aqui ele diz que ele escreveu resumidamente. Então depois vocês podem fazer uma pesquisa aí para saber quais eram as exigências de Deus na construção do tabernáculo. A roupa do sacerdote, especialmente do sumo sacerdote, passar mesmo. Então tem lá como que fazia, lá, cercado, tá vendo? O pátio exterior, onde tinha o altar de sacrifício, a pia, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, e lá você entrava dentro do tabernáculo, e lá dentro tinha um lugarzinho reservado chamado Lugar Santíssimo. E depois, pode passar, meu irmão, foi construído o templo, o famoso templo de Salomão, todos conhecem, está lá. Aí o templo é uma maquete mais sofisticada, meus irmãos, um templo suntuoso, um templo que os judeus se maravilhavam demais do templo. Eles achavam que aquilo ali era a ação última de Deus na vida deles, era como se fosse o próprio Deus na terra. Aliás, era porque a arca estava lá dentro. Então eles amavam demais o templo, mas o templo, meus irmãos, era apenas um símbolo, uma sombra. Foi que o Senhor Deus permitiu que este templo fosse destruído. Depois vocês conhecem o relato. Depois da volta do cativeiro, eles construíram o segundo templo, menorzinho, mas a glória de Deus dentro desse templo era algo diferenciado. E nós sabemos que no ano 70 depois de Cristo, novamente o templo foi destruído. E de lá para cá, meus irmãos, os judeus nunca mais conseguiram construir o terceiro templo. Eu sei que há um movimento aí dizendo que há um tempo em que Deus vai permitir construir o terceiro templo.
Meus irmãos, o terceiro templo já está no nosso meio. Daqui a pouco eu vou dizer que templo é esse. Então, muito obrigado aí pelas imagens. Então, meus irmãos, na primeira parte do tabernáculo ficava o pátio exterior, como eu mostrei aqui para vocês. Nesse pátio estava o altar de bronze. Preste atenção nesse detalhe: o altar tinha que ser de bronze, e uma pia, que também era uma pia de bronze, uma pia pequenininha, para que o sacerdote lavasse as mãos ali. Era um símbolo de purificação. Meus irmãos, no altar de bronze eram feitos os sacrifícios. Para nós hoje, esse altar é a cruz de Cristo. Tudo ali era de bronze. E a gente fica perguntando, por que bronze? O bronze, meus irmãos, fala do juízo de Deus sobre o pecado. Por isso, bronze. Por isso que a cruz aponta para o justo juízo, o castigo de Deus sobre aquele homem injusto. Nele Deus despejou toda a ira contra o pecado dos seus. Nós não temos ideia, meus irmãos, o que foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O altar de bronze aponta para a cruz, onde o juízo de Deus foi executado, a justiça de Deus foi satisfeita e a lei foi cumprida cabalmente. Mas e o lugar santo, meus irmãos? O lugar santo ficavam a mesa dos pães da proposição, o candeeiro ou candelabro e o altar do incenso. E é interessante que ali tudo era de ouro, agora não é mais de bronze, tudo de ouro, pois este local, este recinto, apontava para a comunhão íntima com Deus, a presença santa do Altíssimo. A mesa dos pães aponta para Jesus, que é o pão vivo que desceu dos céus, o alimento eficaz da nossa alma. E o candeeiro, é interessante que se você entrasse dentro do tabernáculo, tinha uma mesa dos pães ázimos. Então aquilo tudo era um símbolo de quando o Senhor Jesus viesse, apontando para ele que seria pão, alimento para o povo. E tinha o candelabro. Vocês sabem que o candelabro ou candeeiro é como é que eu vou dizer isso? É um recipiente de acender vela, por assim dizer. Só que é um objeto com 7 hastes. Vocês conhecem o símbolo? E aquilo tinha que ser mantido aceso, meus irmãos, apontando para Jesus, quando viesse, que seria a luz do mundo. Não precisaria mais do candeeiro. Olha comigo o versículo 2, por gentileza, de Hebreus 9. Olha aí. Hebreus 9, versículo 2. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Vocês prestem atenção que ele não quis dar detalhe aqui do pátio, a área externa. Ele já está dentro do tabernáculo. Ele está mostrando o que tem ali dentro. O versículo de número 3 e 4, olha aí na sua Bíblia.